love you. I love you too. It's an exciting time in the world. Exciting time in the world right now. Exciting time. Os reatores explodem e tudo se extingue em uma vastidão vermelha. Agora que Mastermind vai aparecer no mundo em que ele criou para o Elliot verdadeiro, esse erro da Matrix, daquela realidade interna de sua mente, finalmente surge. Finalmente emerge. Nem tudo é o que parece. Essa não é uma linha do tempo alternativa, ou um universo paralelo como White Rose gostaria. Em vez disso, é um loop recursivo, de fantasia, criado por uma das personalidades de Elliot, que é conhecido como Mastermind. A pessoa que temos observado ao longo dessas temporadas é um impostor. Apenas uma parte do próprio Elliot Alderson. À medida que o mundo real se aproxima de se tornar um lugar melhor, o mundo de fantasia está caindo aos pedaços. Isso é representado na forma de terremotos. Mastermind acorda no outro mundo, desta vez falando com seu amigo imaginário. Finalmente ele voltou a falar conosco. Só que a pergunta inicial dele é onde está Mr. Robot? Ele acha estranho que nós somos a única personalidade presente com ele. Ele percebe que a planta da Washington Ship não existe, o reator nuclear não está mais ali. Aliás, não há nada aí. Ele começa a perceber que não está no mesmo mundo. Depois de tudo o que aconteceu, a lógica é acreditar que o plano de White Rose não só deu certo, mas White Rose estava certa. Ela criou um universo paralelo, e ele foi teletransportado para esse mundo. Bom, pelo menos é nisso que ele passa a acreditar conforme anda pela cidade. O Mastermind vê a loja de seu pai operando em plena luz do dia. Apesar de estar diferente, ele precisa ver o que é. Enquanto isso, o Elliot real inicia novamente seu loop da vida perfeita. Afinal, no dia seguinte, ele vai se casar com Angela. Ele liga para seu pai, Edward, que nessa realidade é o melhor pai do mundo. E claro, nesse mundo, sua loja de eletrônicos é um completo sucesso comercial. Diferente da realidade, é claro. Eles falam a respeito de uma surpresa que Elliot preparou para Angela. Ele teme que ela saiba o que é. Seu pai diz que ele só pode estar ficando paranoico. Nesse momento, Mastermind já está na cidade e entra na loja Mr. Robot, já percebendo a diferença. Quando percebe que Edward está vivo, ele entra em choque, com medo de que este seja o mesmo homem que o criou. Ele se desespera e sai correndo. Edward combinou um almoço com seu filho, e quando sai da sala, Mastermind não está mais lá. O Mastermind está na rua e passa a seguir Edward. Seguindo ele, ele chega a seu bairro, em sua vizinhança e finalmente em sua casa. Ele encontra uma garota na rua, a mesma de suas alucinações. Suponhamos que se trata de uma pessoa real que antigamente fazia parte da vida do jovem Elliot, uma vizinha. Através dela, ele descobre que nessa realidade Darlene não existe. Edward sai de casa, entra no carro e vai embora. Ele volta a conversar com a garota e sua mãe aparece. Ela diz que ele está muito magro, não parece com ele mesmo. Ela diz que vai fazer algo para ele comer. Ele entra na casa e percebe nas fotos que Darlene não estava presente em nenhum momento da vida dele, nessa realidade. De fato, ela não existe aqui. Ele diz a nós que essa mulher não está agindo como sua mãe agiria. Ela está agindo como alguém que ama seu filho. Ele começa a se perguntar, se ela é diferente, será que o pai dele também é? Ele começa a se perguntar se nesse mundo ele não teria sofrido abuso. Ele sobe para ver a janela de seu quarto. Quando abre a porta, não é um quarto, é um armário. A mãe dele mostra onde o quarto dele realmente é nessa realidade. Esse que seria na vida real o quarto de Darlene. Essa é uma forma da mente dele fazer desta realidade plausível. O quarto do qual ele escondeu a chave, da onde cai da janela, não existe. Darlene, uma das pessoas que presenciou Mr. Robot o protegendo no incidente da janela, também não pode existir. Por definição, ele muda as configurações de sua infância. O fato do quarto de Darlene representar mais um lugar seguro também seria mais um indício de que Darlene não foi abusada na vida real. E Elliot continuou protegendo ela. Por isso ele escondeu ela em um armário afinal. Ele pergunta se já quebrou o braço, se já caiu da janela, e sua mãe diz que ele nunca quebrou um osso em seu corpo. Ele percebe então que ele nunca pulou, porque nunca teve motivo para pular. Elliot, seu pai e eu nunca o machucaríamos. Nós o amamos mais do que tudo. É triste ver o quanto Elliot sofreu. Sofreu tanto que ele teve que inventar o amor de seus pais. O amor dele só é possível na mente dele, mas nunca foi uma possibilidade na vida real. Enquanto isso, o Elliot verdadeiro vai para o safe.
vemos de imediato que algo está errado. Na ligação de videochamada, Angela diz que Elliot está estranho. Chegando ao safe, seu amigo Lloyd também diz isso, e que ele parece nervoso. Ele diz que geralmente ele age de forma fria. Então temos que ter em mente que, apesar de esse ser a representação do Elliot verdadeiro, ele, nesse momento, não está agindo como geralmente agiria. Tudo isso porque as outras personalidades estão nesse mundo. Elliot, Mr. Robot, que muito em breve vai aparecer, e o amigo imaginário, é claro. Elliot confundiu o nome em vez de falar F-Corp, que é o nome da empresa nessa realidade. Ele falou E-Corp, sinalizando que a fantasia do verdadeiro Elliot está colapsando aos poucos. Na TV, ouvimos falar de uma tal Zishang, a pessoa mais rica do mundo, com sua organização de filantropia chamada Deus, doou 4,6 bilhões para sua fundação de caridade chamada White Rose. Se fosse possível a máquina de Shang dar certo, certamente haveria uma realidade bem semelhante a essa. Logo vemos que Elliot é o chefe executivo da Allsafe. Exatamente por isso Gideon, por exemplo, não poderia existir nesse mundo. Como Price é o pai de Angela assumido nessa realidade, ele é aposentado durante muitos anos. Aqui é quase como se a F-Corp fosse uma startup, e não uma empresa multinacional usada em grande parte de fachada. Parece uma startup mesmo, e seu dono é Tyrell Elliott, que durante a reunião pede para falar a sós com Elliot. A conexão dos dois parece existir até mesmo nessa realidade. Tyrell diz que não acha que a Allsafe é o lugar certo para a F-Corp, e daí eles têm um diálogo sobre a vida de ambos. Existem duas versões dessa cena que Ismail filmou. Em uma, Elliot e Tyrell só falam sobre trabalho, e na outra, que acabou se tornando uma cena deletada, Elliot é um pouco mais pessoal. A cena é muito semelhante com a cena do Mastermind com White Rose, quando ele fala que White Rose odeia o mundo. Mas ele na verdade está falando de si mesmo. Aqui é a mesma coisa, ele diz que Tyrell não sabe como confiar nas pessoas, mas tudo indica é que Elliot está falando de si mesmo. Aliás, é quase como esse Elliot estivesse falando de Mastermind e da vida do Mastermind, e como ele não confia nas pessoas. Elliot diz que eles criaram um modelo de previsão para qualquer tipo de ataque. Tyrell interrompe. Ele diz que só quer saber se Elliot está do lado dele, e Elliot diz que sempre vai estar do lado de Tyrell. Até mesmo no mundo perfeito, a dinâmica deles é bem estranha. Nesse momento, o Mastermind está a caminho do apartamento de Angela, já que ele acaba de descobrir que vai se casar com ela. Ele começa então a cada vez mais considerar que isso pode ser real. Afinal, ele quer acreditar que pode existir um mundo perfeito para ele. Chegando lá, ele se depara com Price e Emily, que estavam lá para arrumar a casa dela. E depois disso, eles vão almoçar com Angela. Como o nosso Mastermind está em busca dela, Emily diz que vai levá-lo junto. Ele descobre um presente que Angela estava fazendo para ele. Uma dezena de fotos deles juntos. Muito semelhante à vida perfeita que Mastermind chegou a imaginar lá na primeira temporada. Se imaginando caso ele fosse normal, como ele mesmo diz. Elliot encontra com seu pai em um restaurante, comemorando sobre o sucesso da reunião com a F-Corp e revelando o presente que irá entregar a Angela. O livro que seu pai trouxe é Dos Arquivos Misturados, da Sra. Bazil e Frank Wheeler. Esse livro tem como protagonista Claudia Kincaid, uma personagem que Angela citou na primeira temporada, quando o Elliot apresentou Sheila a todos. No episódio, ela e Elliot conversam sobre quando eram pequenos e fugiam de casa com a expectativa de morar no museu da cidade. Disso você já sabe, né? Inspirados por esse livro nesse caso, onde Claudia Kincaid e seu irmão Jamie Kincaid fogem da casa de seus pais para morar no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, ficando lá por várias noites, dormindo nas camas do museu, escondendo-se dos guardas do museu e tomando banho na fonte. Eles pegam moedas no fundo da fonte e usam para tirar comida da máquina automática. Eventualmente, Claudia encontra uma estatueta de um anjo que ela acredita ter sido esculpida por Michelangelo. Então, ela decide encontrar o dono anterior da estátua. Esta proprietária é a Sra. Bazil e Frank Wheeler. E ela diz a Claudia e Jamie que ela vai deixar para eles o segredo da estátua do anjo em seu testamento se eles lhe derem um relato completo de sua aventura. E o livro em si é esse relato que, apesar de ser uma história infantil, né, contém algumas metáforas, vamos dizer, que alguém mais atento pode interpretar como uma história de abuso, sendo esse o real motivo das crianças estarem fugindo para início de conversa. E é por isso que esse livro é tão importante para Angela e Elliot. Acredita inclusive que por esse motivo ele não chega a entregar a ela pessoalmente, e eles não chegam nem a se encostar, porque o livro em si é mais uma quebra dessa realidade perfeita. Afinal, se Elliot e Angela nunca foram abusados e tiveram uma infância perfeita, por que eles iriam querer fugir para início de conversa? E por definição, a conexão que eles têm por esse livro provavelmente não existiria. A conexão dos dois em si é uma quebra da ilusão. Então esse é mais um indício da ilusão aos poucos colapsando.
Elliot liga para Emily, a mãe de Angela, sem saber que é Mastermind que está na outra linha. O próprio pai de Elliot afirma que ele não está sendo ele mesmo. Está estranho. Esqueceu inclusive a carteira em casa, o que é algo que o controlado e sistemático Elliot nunca faria. Por conta dos dois terem quase se falado por telefone, acontece mais um terremoto. O Mastermind sai de lá e vai em busca de sua residência. Nesse caso, a residência do verdadeiro Elliot. Chegando lá, ele demora bastante para hackear a si mesmo, mas quando consegue, ele descobre mais do que esperava descobrir. Com a ajuda de seu pai, Elliot compra flores para Angela e deixa o livro na casa dela como surpresa. Isso enquanto conversa com ela no telefone para saber se ela vai ficar muito tempo fora mesmo. Ao olhar no lixo, ele vê sangue, que é resultado do que aconteceu anteriormente. Ao voltar para casa, Elliot se depara com uma figura idêntica a ele. Nesse caso, idêntico ao herói que ele imaginava em sua história fictícia, sobre como seria sua vida se ela fosse mais empolgante. Lembrando que a perspectiva dos dois Elliots, que apesar de acontecer de forma simultânea como eu descrevi, os episódios são separados, muito similar a De Volta para o Futuro 2. Acredito que essa tenha sido uma inspiração de Smale para o final da série, porque De Volta para o Futuro 2 é basicamente uma releitura da narrativa do primeiro filme por um ponto de vista de outra época. E o formato final da série bebe muito de Twin Peaks, O Retorno. O que Mastermind sabe é que todo mundo tem um monstro. Ele estava disposto a descobrir qual era o monstro de Elliot. Ele descobre fotos suas, nesse caso desenhos seus e de seu mundo. Isso dá todo um ressignificado àquela cena do quarto episódio da primeira temporada, onde Mastermind acidentalmente tem uma viagem mental, onde está lutando contra a abstinência. E que, segundo o próprio Mr. Robot, ele acaba voltando para o mundo de fantasia. Quando ele estava alucinando, ele escuta uma voz que diz: "Eu estou aqui, você está sozinho." Ou seja, é um monstro, que é o Mastermind, dizendo ao Elliot real que Elliot está sozinho no outro mundo e, por definição, seguro. Afinal, lembre-se, pessoas são perigosas e ele tem medo delas. Então, Elliot está seguro e sozinho, mas o Mastermind está aqui, na vida real. Ou seja, eu estou aqui, você está sozinho. O Mastermind tinha essencialmente empurrado o Elliot real na paisagem falsa da suposta perfeição. No entanto, as aparências enganam, pois esse ciclo utópico perpétuo nega sentimentos e experiências autênticas. Afinal, como você pode sentir alegria se nunca sentiu dor? Então é exatamente esse o ponto aqui, que discutimos anteriormente. É realmente possível ser livre? Porque mesmo quando você consegue o que quer, isso vem com preço. Não há nada de graça no mundo. Não existe almoço grátis. Não é possível se barganhar, nem mesmo com sua própria mente. Darlene pode não existir nessa realidade, mas isso não impede Elliot real de pensar nela, imaginar ela e mesmo desenhá-la. Os desenhos em si são a representação dos desejos ocultos do hospedeiro por experiências reais. Por mais duro e difícil que a realidade possa ser, nós precisamos morar nela. Elliot ameaça chamar a polícia, mas o Mastermind tira o celular da mão dele. Ele convence Elliot a se sentarem e conversarem. Ele pergunta sobre os desenhos no computador. Ele percebe que Mastermind é exatamente igual ao personagem de seus desenhos. Ele diz que quando está entediado, ele cria pessoas em sua cabeça. Nesse caso, alguém como ele, porém com uma vida mais empolgante. Elliot diz que é como se tivesse criado um super-herói, só que os superpoderes dele seriam computadores. Que ele trabalharia como cibersegurança de dia e um hacker vigilante à noite. Que é, curiosamente, a sinopse do primeiro episódio. Sim, é claro que o Mastermind é a personalidade com mais poder, mas mesmo ele foi criado pelo Elliot original, e claro, não pode matá-lo, mesmo se quisesse. Elliot diz que às vezes fantasia em ser ele, e é isso que os desenhos são, fantasias. Não muito diferente das fantasias que nosso Mastermind já imaginou sobre como gostaria que sua vida fosse. No fim, um deseja de certa forma a vida do outro, então simplesmente por que não trocam de lugar? Bom, não é tão simples assim. Esse é o conflito de quem sofre de distúrbio de dupla, tripla ou, no caso de Elliot, múltiplas personalidades. As personalidades são indivíduos incompletos. Eu vivo dizendo a vocês que quando Mastermind está na defensiva, Mr. Robot está no ataque, e vice-versa. As personalidades são incompletas porque são parte de algo, e não um todo. Por definição, não importa o mundo em que estiverem, sempre irão se sentir incompletos. O verdadeiro Elliot não abriria a mão da fantasia que foi criada meticulosamente para ele. O Elliot real é uma parte da mente que está adormecida. Ele não tem consciência do que é real ou não. Ele mesmo diz que, apesar de fantasiar com o Mastermind, ele não gostaria de ser ele. Afinal, ele está sempre com raiva.
não tem vida pessoal, está sozinho e não é capaz de ser normal. O Mastermind começa a falar conosco e diz que Elliot está certo, que ele nunca será normal, não importa o mundo em que esteja. Só que o Elliot também consegue escutar ele conversando com o amigo imaginário. Sem entender o que está acontecendo, ele começa a questionar como o Mastermind faz isso. O Mastermind, por sua vez, percebe que tudo isso foi um erro e se levanta para ir embora. Elliot encosta nele. E aí um terremoto, dessa vez muito mais forte, surge. Elliot cai e bate a cabeça. O simples fato de se encostarem faz com que o Elliot não aguente. Isso simboliza o quão poderosa a personalidade Mastermind é, sendo superior ao seu hospedeiro. O Mastermind pega o celular de Elliot para chamar a ambulância. Nesse momento, Angela liga. Ela agradece pelo livro, e eles começam a conversar. Ele diz que perdeu ela, e ela diz que não perdeu. Ela está bem aqui, e tudo o que ele tem que fazer é aparecer amanhã no casamento deles, e eles ficarão juntos para sempre. Ela diz que ele precisa se permitir ser feliz. Temos que lembrar que Mastermind controla essa realidade, afinal foi ele que criou esse mundo. Por definição, tudo o que ele vai ouvir é o que propriamente dele quer ouvir. Como ele não se lembra de quem é e nem do que fez, ele se convence que pode viver nesse mundo e ignorar a realidade. Tudo o que ele tem que fazer é matar Elliot e pegar o lugar dele. Mas como eu disse, o mundo de fantasias já está colapsando e ele não pode matar Elliot. Então é só uma questão de tempo para a verdade aparecer. O Mastermind passa a noite limpando as evidências de um crime e depois vai para o lado de fora com a chave que ele pegou em casa, que é daquele carro com o motorista do qual o Elliot voltou para casa na noite anterior. Essa chave tem um bilhete de estacionamento que indica o dia do hack. Sim, o Five Niner. A mesma noite em que desapareceu com Tyrell por 3 dias inteiros. E lá está, o carro que na vida real pertence a Tyrell. Como eu já disse pra vocês, esse é um forte indício de que, na noite do hack, o Mastermind teria voltado para esse mundo de fantasia durante esses 3 dias, enquanto Mr. Robot assumia o controle. Mastermind estaciona seu carro em frente ao apartamento, e Price liga pra ele dizendo que todos estão esperando por ele na praia em Coney Island. Ele pega uma caixa de mudança e coloca o corpo de Elliot Hell. Mr. Robot surge, e Mastermind diz que vai se casar, e agora tudo vai ser melhor. Mr. Robot aponta para a caixa e diz, não para ele. E então Mr. Robot diz que não vai mais dizer que ele errou, vai deixar ele ver por si mesmo. Mastermind ignora e vai a caminho do seu casamento. Enquanto coloca o corpo no carro, ele é parado por Dawn, que pede a identidade a ele. Quando ele dá, ela diz que não é a mesma pessoa que está no documento, que ele não se parece nada com a pessoa do documento. Ela vê o sangue e aponta a arma para ele, mas um terremoto acontece, e nessa ele tem chance de correr dela. Consegue. Chegando no metrô, ele encontra Mr. Robot, que diz que está tentando contar a verdade a ele, que agora ele não tem mais escolha. O Mastermind se recusa a escutá-lo. Diz que vai se casar com Angela e nada mais importa. Ele chega na praia, mas logo percebe que algo não está certo. Mr. Robot aparece novamente e diz que está frio, e ele deve colocar a blusa. Ao ver que Angela não está lá, Mastermind pergunta o que está acontecendo. Mr. Robot diz que Angela não vem. Nunca houve um casamento. Nem vai haver. Mastermind diz que a máquina de White Rose deu certo. Tudo vai ser perfeito a partir de agora. E Mr. Robot diz que não deu. Ele estava certo sobre o jogo e conseguiu desativar o LHC. Ele diz que esse é o mundo que o Mastermind criou. E que ele, nesse caso, Mr. Robot, tentou trazê-lo aqui faz tempo. Ou seja, Mr. Robot teria trazido o Mastermind para esse mundo em algum momento. Mas que o Mastermind não se lembra disso, né? Eu suponho que seja naqueles 3 dias lá que eles ficaram desaparecidos. E o Mr. Robot também completa dizendo que o Mastermind já foi parar aí acidentalmente também, quando estava de abstinência de morfina. Então ele foi parar aí 2 vezes. Uma vez por conta própria por abstinência, e na outra vez foi o Mr. Robot que colocou ele aí. Ele diz que esse lugar não é um sonho, é uma prisão. Um ciclo recorrente criado pelo Mastermind há cerca de 1 ano atrás, para manter o Elliot real ocupado, para que ele pudesse controlá-lo. Mastermind pergunta se aquele no apartamento era o Elliot real, e Mr. Robot diz, tão real quanto possível nessa fantasia ilusória na qual você prendeu ele, tão real quanto possível. Você não pode matá-lo, não importa o quanto você tente. Lembre-se que na 3ª temporada Mastermind realmente tentou o suicídio. Ele não pode matar Elliot na mente, mas poderia matá-lo se suicidando.
Isso seria um indício de que o próprio suposto irmão de Trenton naquele episódio não seria real. Talvez mais uma estratégia da mente de Elliot para mantê-lo vivo? O Mastermind é a personalidade do ódio. Se algum deles tentaria suicídio, seria ele. Por definição, isso o torna a parte mais perigosa da mente de Elliot, o verdadeiro monstro dele, no sentido que pode acabar com tudo. Com certeza, o Conselho das Personalidades estavam sempre de olho para evitar isso. No episódio em que está com a abstinência, Mr. Robot cria uma ilusão de estar elevando o Mastermind a uma biqueira. Mas aquilo nunca aconteceu, pois se o Mastermind continuasse se drogando, ele poderia acabar matando o Elliot. O próprio fato de ir para a prisão depois pode ser visto como uma estratégia da própria mente para mantê-lo vivo. Afinal, o próprio Mastermind admite que usou aquela situação e a imagem de Magda como uma forma de controle. Voltamos aos 5 estágios de luto novamente. E nesse momento, o Mastermind está em negação. Ele vê Angela e corre até ela. Ele corre até o arcade da Fan Society. Angela vestida de noiva, a única diferença da cena é que ela revela que ele não é o Elliot, é o Mastermind. Ele então segue uma perseguição por Mr. Robot em busca de explicações. E esse é o segundo estágio, a raiva. A intenção aqui é proteger o Elliot, então o ódio por si mesmo sempre será direcionado a Mr. Robot. O ódio de Mastermind é tão grande que ele passa a ver Mr. Robot em todos os lugares, uma retratação do ódio de Mastermind pelas pessoas. Nesse momento, estamos no subconsciente da mente de Elliot, então não estranhe se a partir de agora algumas coisas começarem a ficar bizarras. Ele segue em sua busca por Mr. Robot. Conforme faz isso, alguns sons de períodos da série começam a aparecer, como o som da cadeia da segunda temporada. Quando finalmente encosta em Mr. Robot, quem surge é Tyrell. Como de costume, ele atira nele. Escutamos o som de uma plateia, quase como se fosse bom o fato de Tyrell ter abatido o Mastermind. E os sons do vidro quebrando, uma representação de quando cai pela janela. Posteriormente a isso, já é de noite, e do lado de fora do parque, Mastermind encontra-se deitado, enquanto Tyrell cava sua cova. Nesse momento, o som é de Elliot e Angela contando o pique-esconde conforme faziam no museu. Claro, o barulho da criatura morrendo, que aparecia durante o episódio final de Tyrell, que simbolizava seu fim. Aqui, o som parece simbolizar o fim de Mastermind. Enquanto está na cova, ele começa a ouvir a voz de Darlene, dizendo para ele acordar. E o som da máquina, das batidas do coração. Isso enquanto também ouvimos o barulho da cadeira do jovem Elliot na sala do palácio mental dele. E chegamos então ao terceiro estágio, a barganha e negociação. O Mastermind sai de seu subconsciente e vai agora para a parte consciente de sua mente, que organiza os pensamentos e chega a uma conclusão. Mastermind não quer ouvir a verdade e retruca, fazendo de tudo para escapar dali, mas sem sucesso nenhum. Passou da hora de ouvir a verdade. A conclusão é que Mastermind é a última personalidade da mente de Elliot que foi descoberta, uma outra forma de defesa, que nasceu há 1 ano atrás, especificamente em 2014. O trauma da infância de Elliot levou à criação de Mr. Robot, como uma forma para proteger Elliot contra o monstro em casa. Na maior parte da série, o público foi levado a acreditar que seu pai o empurrou para fora da janela de seu quarto. Elliot percebeu por que havia dado esse salto para a liberdade. Foi melhor para ele se convencer que seu pai só quebraria seu braço, quando na verdade ele o estava molestando. A dor levou não apenas à compartimentação de personalidades, mas também uma divisão do abuso. No mundo do loop recursivo, Elliot teve uma infância feliz, com 2 pais que o amavam. O incidente da janela do quarto não aconteceu. A casa em que ele morava parece muito semelhante, mas o quarto não está onde estava. Esse é um mundo sem monstros que machucam crianças. Um mundo do qual o Elliot ganha a vida que sonhou. Enquanto isso, o Mastermind assume o manto todos os dias de seus traumas. De fato, a mente perturbada e traumatizada de Elliot realmente criou um herói para protegê-lo. Você o amava tanto, queria salvar o mundo inteiro para que pudesse torná-lo melhor para ele, custe o que custar. É por isso que você o escondeu aqui, transformando sua dura realidade em uma fantasia, prendendo em um loop infinito para mantê-lo seguro até que esse mundo novo estivesse pronto. Mastermind queria protegê-lo, e é por isso que ele mudou o passado dele. Mas era seu futuro que ele realmente queria proteger, e por isso ele se esforçou para acabar com todo o mal que o rodeava no mundo real. Tudo que ele fez foi por amor, incluindo ir atrás dos homens que machucavam crianças. Ele estava tentando compensar uma infância horrível e traumática, da única maneira que conhece, derrubando todos os bandidos possíveis, invadindo a privacidade deles e revelando seus segredos sujos.
Ao fazer isso, o Mastermind está tentando transformar a realidade em um paraíso. No fim das contas, ele não é tão diferente de White Rose. O suicídio de White Rose significa que ela falhou em tornar o sonho ideal real. Ela falhou em expressá-lo para Elliot, e afeta a vida de muitas pessoas apenas em realizar esse sonho ideal. Da mesma forma, Mastermind afetou o Elliot Hell, deixando-o em uma prisão. Sua intenção, é claro, era protegê-lo, dar a ele um mundo melhor. Uma casa com tanto ódio não é um lugar para criar filhos. Então, não é de se admirar que toda a raiva de Elliot se manifestasse em uma figura de vigilante. O capitalismo e aqueles que controlam os cordões do sistema são os inimigos do início da série, junto com os abusadores que o Elliot desmascarou. Seu grupo de hackers F-Society nasceu das cinzas derramadas por um mundo em chamas. Sua primeira tentativa de destruir o sistema, o Five-Nine, fez com que o exército patrulhasse as ruas, toques de recolher acontecessem e uma perda de dinheiro para os cidadãos comuns. Anteriormente, a estética distópica estava escondida nas sombras. Foi um erro que não cometeram uma segunda vez, e juntos romperam o sistema, compartilhando a riqueza com os menos afortunados, como os Robin Hoods modernos. A personalidade da mãe, a perseguidora, que é a parte de Elliot que se culpava pelo abuso, insistindo que ele teria que pagar por isso. Depois dela veio o jovem Elliot, a personalidade que surgiu para lidar com o abuso que não podia tolerar, e com isso ele criou sua própria família mental. E claro, o Mastermind em si, a personalidade criada para carregar o ódio de Elliot, que após alguns meses vivendo a vida de Elliot, apagou sua memória e criou o seu amigo imaginário. Nesse caso, nós. O Elliot real sempre imaginava o que gostaria de ser. Ele queria ser um vigilante hacker. Então, a parte da ira, do ódio, assumiu esse manto e se tornou esse vigilante. A personalidade que ganhou tanto controle que ele esqueceu que era apenas mais uma outra personalidade. A parte racional de sua mente tenta mostrar a verdade a Mastermind, na tentativa de convencê-lo a ceder o controle ao hospedeiro, mas não convence. A ira dele se impõe sobre sua mente. E assim Mastermind assume o controle novamente, desta vez, pela última vez. Agora, entendendo quem é, Mastermind acorda na vida real e se depara com Darlene no quarto de hospital. Ele pergunta a ela se isso é real. Ele quer saber se isso não é mais um sonho. Ela diz que é real, que ela está bem aí, que tudo que eles fizeram envolvendo a F-Society, White Rose, ele sendo preso e eles roubando o Grupo Deus e tudo mais é real. Mastermind diz a Darlene que não vai a lugar nenhum, sinalizando que a personalidade realmente não tem interesse em devolver o controle ao Elliot real. Darlene diz que disseram que Elliot só sobreviveu à explosão da usina porque a sala em que ele estava tinha algum tipo de blindagem, e que acharam White Rose morta e a máquina destruída. Quando Elliot cortou a rede elétrica, houve uma falha e a máquina explodiu. Então, na verdade, o jogo que ele jogou tinha a função de desligar a energia caso ele vencesse. Darlene diz que é oficial. Ele salvou o mundo. E é aqui que vamos para o quarto estágio, a depressão. Darlene insiste que tudo que aconteceu é real, e como uma promessa que eles tinham na infância, nesse caso que sempre que ele segurasse a mão dela, isso seria indicativo da realidade. Se você observar nesse último ano, Elliot perdeu várias pessoas em sua vida. Angela Romero, Mobley, Trenton, Tyrell, Sheila, Cisco, Vera, Gideon, sem contar a Joanna. Quantas pessoas você vai machucar para conseguir o que quer? Perguntou Olivia. Bom, aparentemente Mastermind influenciou em todos eles nesse caso. Uma coisa é certa, Mastermind realmente causou um impacto mundial com a sua vinda para a realidade, ao assumir o controle da vida de Elliot. E a última coisa que ele quer é afetar a vida de Darlene de forma negativa. Então ele diz a verdade. Ele diz que não é o Elliot real, é apenas uma parte dele. Ele chora ao assumir o que está dizendo. Darlene revela então que já sabia que esse não era o Elliot com o qual ela havia crescido. Ela soube logo quando eles começaram a F-Society. Inclusive nós vimos essa cena, dela percebendo que aquele não era o Elliot de fato. Ela disse que primeiro achou que poderia ser só ele, agindo de forma diferente. Mas quando esqueceu quem ela era de novo, ela começou a entender. Antes de tudo isso, antes da série sequer começar, Darlene teve contato com seu irmão, e ele já não se lembrava dela. E então, novamente, essa aí seria a segunda vez que ele se esqueceu dela. Ela chora ao dizer que não estava lá para apoiar seu irmão. Ela não sabia como falar com ele e não conseguiria lidar com o que ele estava passando. Então ela desistiu e fugiu. Tudo o que ela queria ao voltar era se reconectar com Elliot. E de certa forma, a F-Society e os planos que criaram juntos foi uma forma disso acontecer, dela se reconectar com ele.
Ela pergunta se Elliot está bem. O Mastermind diz que sim, que ele fez um lugar seguro para ele e que ele tem tudo o que sempre quis. Ela diz que isso é bom, que Elliot merece isso. E que mesmo que ela o tenha abandonado, não teve um dia que ela não pensasse nele. Ela se levanta para chamar a enfermeira. Mastermind diz que ele estava errado. Elliot não tem tudo o que sempre quis. Ele não tem tudo o que precisa, porque ele precisa de Darnell. E assim Mastermind aceita sua situação. Entende que está na hora de devolver o controle para o hospedeiro. Ele finalmente retorna para o Palácio Mental, junto com as outras personalidades. Como eu disse, o Mastermind tinha essencialmente empurrado o Elliot real na paisagem falsa da suposta perfeição. As aparências enganam, pois esse ciclo nega sentimentos e experiências reais e autênticas. Você não pode sentir alegria genuína se não sentir dor. O elixir é o amor, nesse caso, o amor próprio. Elliot, e por definição Mastermind, passou muito tempo se odiando. O Mastermind e Mr. Robot são a prova de que quem ama, protege. É preciso primeiro se amar para poder amar ao próximo. E nessa jornada cheia de altos e baixos, ele finalmente retorna com uma lição. Não podemos fugir da realidade, não importa o quanto a ignoramos, o quanto fugimos da verdade. Ela sempre estará presente. Mas ainda mais importante é continuar seguindo, sem desistir. Não importa o quanto te disserem que você é diferente ou que não tem chance, porque sua realidade é você quem faz. Você tem o poder de batalhar por uma realidade melhor, por um mundo melhor à sua volta. Mr. Robot é sim uma série sobre hackers, sobre o sistema falho e suas inconsistências, sobre solidão e o vazio que a tecnologia e as mídias digitais fornecem. Mas, acima de tudo, eu diria, é sobre o amor e até onde a nossa mente vai para nos proteger. Mastermind pergunta a Mr. Robot se isso será como ele descreveu antes, um buraco negro de pura escuridão. Ele se refere a quando eles estavam na realidade do sitcom. Porque antes disso, Mr. Robot disse que ele tem o poder de afundá-lo e deixá-lo preso em uma parte da mente, que é apenas escuridão. E nesse episódio, Mastermind teme isso. Teme que aquele mundo de fantasias se torne sua prisão. Isso é o subconsciente entregando o que ele fez. Mas, e agora? O que acontece com as personalidades assim que elas dão o controle de volta ao hospedeiro? Mr. Robot diz que eles sempre serão parte de Elliot. Quando vai para a frontline da mente de Elliot, que é representado como uma sala de cinema, quase como se as personalidades fossem ficar assistindo Elliot viver sua vida. Conforme o filme passa na tela, é quase como se aos poucos as personalidades fossem desativadas. Acredito que para elas se fundirem ao Elliot real. Eu digo isso porque o problema que o Elliot tem é um transtorno dissociativo de identidade. Se a série está unindo as personalidades e elas estão se fundindo ao hospedeiro, inclusive suas memórias são fundidas a ele, ou seja, o Elliot real ao acordar terá conhecimento de tudo o que aconteceu. Então a série unindo as personalidades e fundindo elas novamente com o hospedeiro é um indício de que o Elliot estaria se curando de seu transtorno, onde sua mente não ficaria mais fragmentada. Geralmente, o objetivo do tratamento dissociativo de identidade é integrar as diferentes personalidades em uma única. No entanto, a integração nem sempre é possível. Nessas situações, o objetivo é obter uma integração harmoniosa entre as personalidades, permitindo um funcionamento mais normal. Eu acredito que essa seja a intenção de Smale nesse final, simular visualmente como essa integração total entre as personalidades seria. Um Elliot completo abre seus olhos, cheios de lágrimas, e recebe um cumprimento em primeira pessoa de sua irmã. Não mostrar o rosto claramente revela a intenção de não realmente sabermos quem é o Elliot real. Mesmo quando o vimos, não era ele totalmente, afinal ele estava incompleto.